Segredos de um Escândalo, filme pilotado pelo diretor independente Todd Haynes, faz referência clara ao amplamente divulgado caso da Mary Kay Letourneau, uma professora de Seattle, nos Estados Unidos, casada, mãe de 2 filhos, que aos 34 anos de idade, isso em 1996, se envolveu com um aluno de 12 anos, o Willie Falau, e acabou engravidando dele. Mas o que aconteceu com ela? Segura aí que eu já te conto. Fala galera do bem, Ludi Simões sou eu. E a resposta para sua pergunta é: ela passou vários anos na cadeia, com certeza. E quando ela saiu, acabou se casando com Falau, né, que essa altura já era maior de idade, e continua insistindo, sabe, naquela ladainha de perdão, sabe, para a opinião pública, alegando que a base de todo aquele rolê tinha sido um amor muito verdadeiro. Só que assim, longe de mim, né, querer tecer julgamento sobre o que eu não sei, né, afinal de contas eu não morava com eles, mas se a gente for considerar uma entrevista que o casal deu para um chocadíssimo jornalista em 2008, dá para sacar que o buraco ali era bem mais embaixo, sabe? Nessa entrevista, a Mary Kay, nitidamente, sabe, intimidadora, ela repetia várias vezes na cara do cara assim: "Who was the boss? Who was the boss? Who was the boss?", tentando provar que o Willie não foi uma vítima e que era ele quem dava as cartas naquela relação. Who was the boss? Oh, what was his name? Who was the boss? What? Who was the boss back There then? was me pursuing you, but Who was the boss back then? this is ridiculous. No, This who is was? ridiculous. Who was? Just say. Just say. Who was the boss? All I knew was what I knew back then. But who was the boss? He was 13, Mary. But who was the boss? This is getting weird. Who was the boss? Who? Peraí, né, dona Mary Kay, assim fica bem difícil, sabe, de ajudar você. Ou seja, ela acredita naquela verdade, né, criada na cabeça doente dela, ou então tudo isso não passa de uma grande cortina de fumaça para tentar amenizar aquilo que ela tem consciência de que era muito mais, mas assim, muito errado. O filme tenta se distanciar o suficiente da história real, talvez para tirar dele aquela capa de biografia e ganhar liberdade criativa para tocar em outros pontos, ficcionais ou não, mas que de certa forma ajudaram a contar essa história para lá de sinistra. Na trama, Elizabeth, interpretada pela Natalie Portman, é uma atriz que escalada para viver a professora numa produção de cinema. E por conta disso ela se infiltra na casa e na vida cotidiana da Grace, né, e da família dela, com a desculpa de fazer a preparação do personagem, né, aquele chamado laboratório. Só que no fundo ela queria mesmo era mergulhar naquela família e vivenciar um pouco do que significava na prática aquele relacionamento. Os caminhos de direção do Haynes, eles escancararam o fato de que esse relacionamento estava muito longe de ser algo positivo. E isso acabou levando para o banco dos réus não só a professorinha libidinosa, mas também os espectadores, né, que torceram por ela, a mídia tabloide, né, que exaltou essa história como sendo um romance, a máquina de Hollywood, que glamourizou essa narrativa toda, e o público da vida real, né, que engoliu tudo isso e fez de conta que não tinha acontecido nada. E a coisa é tão tóxica que dá pra gente separar bem o desconforto que esse fato provoca na vida real com a passada de pano que a gente vê nas telas, sabe? Com toda aquela engrenagem sendo movida de modo a convencer a nós, né, os espectadores, de que o predador, o perseguidor, o obcecado, o dodói ali, era o menino. Tanto que a Grace repete várias vezes que ela que foi seduzida por ele, que era ele quem tinha o comando, e isso com uma certeza assim de dar medo. Sabe, no fim das contas, esse filme ele acabou se convertendo num grande tribunal cinematográfico, condenando a Elizabeth, né, por ter sido tão invasiva e imoral em algumas atitudes, absolvendo a Grace, jogando aos filhos, né, a responsabilidade de se virarem e deixando o pobre do Joey também a ver navios, sabe? E quando eu falo em filhos, é porque existem ainda outros filhos do primeiro casamento da Grace, né, que chegam na trama ainda para tumultuar mais ainda o que já estava um carnaval desgovernado. Vendido como uma comédia para se inscrever no Globo de Ouro, eu confesso que eu fiquei meio na dúvida de onde teria vindo esse conceito, sabe? Porque se houve um momento engraçado ali nesse filme, foi pra gente rir de nervoso, por causa de tanta questão bizarra, sabe, que foi tratada ali. E eu me arrisco em dizer que filmes com essas temáticas assim, eles, apesar desse aí não ser um filme de estúdio, eles só saem do papel por conta do elenco estelar que eles jogam na tela. Porque os grandes produtores eles estão cada vez com mais medo de serem cancelados, sabe? Têm preferido colocar os caminhões de doletas deles em projetos mais, assim, água com açúcar ou então de super-herói, né? Que tem retorno garantido, né? Exceto The Flash, né? As Marvels, Besouro Azul, enfim.
Excepcionalmente talentosa como sempre, a Julianne Moore entrega uma Grace multifacetada que alterna uma calma misteriosa com choros histriônicos impressionantes. Ela é capaz assim de irritar profundamente a gente no momento em que ela sai disparando frases aparentemente inocentes, mas que no fundo são meticulosamente calculadas para ferir mesmo, sabe? Para humilhar, para ofender. E isso inclui a maneira autoritária com que ela trata o marido, as críticas abertamente preconceituosas que ela faz sobre os filhos, enfim. A Grace ela desempenha, sabe, os papéis de esposa e de mãe amorosa, mas passa por cima do fato de que esses papéis custaram ao marido e aos filhos boas doses de sofrimento, sabe? E eu fiquei na dúvida se todas aquelas camadas queriam mostrar que a Grace estava sempre mentindo, né, para ela mesma, se tinha ou não consciência disso, ou se era mais uma sociopata atropelando todo mundo que passasse pelo caminho dela. Não cheguei a conclusão nenhuma. O personagem da Natalie Portman deveria servir de instrumento para a redenção, né? Devia levantar a bandeira da moralidade pública ali e defender o que é correto. Só que ela personagem, acaba errando a mão e dando ainda mais palco, né? Mais luz para aquela bizarrice distorcida toda. Ao longo do filme ela se deixa encantar pela fantasia de se tornar a própria Grace e você vai percebendo, sabe, as mudanças na maquiagem, no cabelo, na postura corporal. Ela sai disparando sorrisinhos marotos para os meninos adolescentes, sabe, se passa totalmente numa descrição completamente inadequada para um grupo de estudantes do ensino médio de como é o processo de filmar uma cena de sexo. E mais tarde ela se deixa levar, sabe, nos delírios acalorados, sabe, pensando como teria sido o encontro do Joe e da Grace exatamente no momento em que ela faz uma visita na cena do crime, né, que foi no estoque de uma pet shop onde o casal trabalhava e onde finalmente eles foram capturados. A Grace e a Elizabeth deveriam assim reinar absolutas em Segredos de um Escândalo, só que do nada o foco muda para o Joe e a gente percebe que a história fica muito mais pesada. Julianne Moore e a Natalie Portman são esplêndidas, isso aí é inegável, mas é a respiração e o olhar angustiado do Charles Melton que dão a esse filme o poder emocional que ele tem. Sabe, um eterno menino, né, que encontra conforto só nas cenas dele com as borboletas que ele cria umas pequenas gaiolas, que são, na verdade, um passatempo, né, que nasceu dessa tentativa de fuga da realidade, mas que fundamentalmente é uma metáfora super contundente que o Raine soube lidar com uma maestria, com uma delicadeza enormes, que representa todo o processo que o personagem do Melton enfrentou ao longo da vida até ele poder finalmente alçar voo, né, sair dali daquela situação. E quando ele finalmente cria coragem, né, encurrala a Grace na parede e despeja um caminhão de verdade sobre a vida deles juntos, pinta aí uma das cenas mais perturbadoras do filme. Porque ela acaba sendo um testemunho de que a sociedade, mesmo que seja uma sociedade de 30 anos atrás, avalizou um relacionamento que deixou aquele menino com um buraco, sabe, com trauma para a vida inteira. Tanto que se percebe a dificuldade que ele tem de expor todas as fraquezas que ele tem, sabe, as inseguranças. Ele, na verdade, só cresceu por fora, sabe? Ele nitidamente tem uma dificuldade absurda de se colocar diante de coisas muito triviais, sabe, da vida, porque foi um cara forçado a amadurecer a tapa. Teve 2 filhos jogados nos peitos quando ele era uma criança, sabe? E teve que desencavar de dentro dele um homem que não tinha base emocional nenhuma. E que nunca, sabe, deixou de ser dominado, cerceado, limitado, né, por aquela figura maternal e autoritária da Grace. O Joey, né, pai de família, era uma farsa, e o que mais doía nele era ter plena consciência disso. Assim como Falau na vida real, o Joey passa por uma série de batismos de sangue ali durante o filme, e numa série de momentos delicados ele vai se dando conta daquilo que a gente está careca de saber desde sempre. Ele foi uma vítima, e não um copiloto, sabe, dessa história de amor idealizada pela Grace. E aí numa raríssima cena que eu achei de fato bem divertida, ele observa o filho fumando um cigarrinho de palha, né, se é que você me entende, com uma expressão de desejo que chegou a dar pena, sabe? E isso me lembrou que ele nunca teve a chance de experimentar coisas corriqueiras quando era adolescente, simplesmente porque ele foi arrancado de uma adolescência corriqueira. E é isso. Sabe, dos 3 pontos de vista diferentes que esse filme mostra, eu penso que só o do Joey seja um reflexo mais preciso da realidade. E essa realidade dói pra caramba, porque mostra a devastação dele por causa de tudo que ele perdeu ou deixou de viver, apesar do gigantesco amor que ele tem pelos filhos. Sabe, o Joey atravessa o filme inteiro cuidando da Grace, cuidando das borboletas, cuidando dos filhos, só que na real ninguém nunca se preocupou em cuidar dele. Por isso que ele sente uma ponta de alívio, uma satisfação assim, gigantesca quando o filho confessa para ele que não vê a hora de sair fora daquela casa e de ir embora para a faculdade. Apesar de ter um elenco super numeroso, o cerne desse filme é uma caixa hermeticamente fechada. De um lado vem a Elizabeth, né, servindo de terapeuta de casal ali, buscando uma explicação psicológica para esse comportamento da Grace e encontrando, né, uma
série de camadas ali, cada uma mais fake do que a outra. Do outro lado a gente tem a Grace brigando para não deixar ninguém arranhar aquela imagem de mulher perfeita que ela levou uma vida inteira construindo e até certo ponto conseguiu, né? E no centro de tudo isso vem o Joey, que vira uma espécie de objeto de disputa velada, né, entre aquelas duas mulheres e acaba desmoronando assim totalmente quando ele percebe que não chega nem aos pés das duas quando o assunto é amor próprio, por exemplo, né? O trio se usa mesmo, assim, sem o menor pudor, né, cada qual com as suas próprias mãos, com as suas próprias armas, pelas suas próprias razões e tal, enfim. E aqui, sabe, cabe destacar que esse triângulo pesado brinca com a possibilidade de alimentar e aguçar esse voyeurismo desmedido de uma sociedade que se rendeu aos encantos da mídia fofoca, sabe? E do lado de cá, a gente se delicia, sabe, com uma batalha de ego entre duas mulheres cheias de complexidades, interpretadas por duas estrelas veteranas e co-estreladas por um jovem ator, quer dizer, nem tão jovem assim, né? O cara já está com 34 anos, mas que migrou da carreira de modelo para atuação em 2014, quando estreou na série Glee, e se firmou interpretando o Bad Boy Red, né, na série Riverdale, a partir de 2017. Quem não lembra, dá uma corrida lá para conferir. Resumindo em poucas palavras, a Elizabeth, da Natalie Portman, é a emoção, a Grace, da Julianne Moore, é a dissimulação, e o Joey, do Charles Melton, é o coração nesse filme de 1h50 que denuncia o glamour, sabe, de caráter duvidoso que se esconde por trás da indústria dos tabloides, que hoje em dia a gente chama de rede social, né? E que deu voz a pseudo-jornalistas que trataram esse crime horroroso como um amor proibido. E uma curiosidade é que o título May December ele faz referência a uma expressão muito usada nos Estados Unidos para definir uma relação de uma pessoa jovem com outra considerada velha. Na vida real, a Mary Kay Letourneau e o Willy Falau eles ficaram juntos até 2019 e ela faleceu no ano seguinte. Mas mesmo separados, o Willy cuidou da ex-mulher até o final. O filme, na verdade, ele dá um desfecho diferente para o casal, mas aquieta teu coraçãozinho aí que eu não vou te dar esse spoiler. Tá concorrendo ao Oscar 2024 na categoria de melhor roteiro original e estreou nos cinemas agora em janeiro de 2024 e deve estrear no catálogo da Netflix muito em breve. Vale super a pena dar uma conferida e não esquece de dar um pulinho aqui depois e me contar a tua opinião sobre esse filme. Já tô com saudade de você, mas eu tô bem tranquilo porque sei que a gente se vê no próximo set. Corta!